Além do Abílio Gomes, que fala sobre mercado de trabalho, e da Raquel Câmara, que fala sobre sexo, a partir de hoje nós vamos contar com a participação da doutora Lúcia Maldonado. Ela que é nutricionista, especialista em neurociência e longevidade. Tudo bem, Lúcia? Obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, e junto comigo para esse bate-papo eu tenho os alunos André Schutz, Thay Pereira e Rafael Menezes. Bom, para começar, Lúcia, eu queria saber o seguinte: boa alimentação é sinônimo de saúde? Com certeza, mas a gente tem que avaliar essa alimentação. Então, uma dieta equilibrada é primordial para que possamos ter uma saúde perfeita, né? E ninguém merece ficar doente. Então, a saúde perfeita é baseada numa dieta equilibrada, sempre valorizando os grupos alimentares, que são os construtores, os energéticos, os reguladores, onde a gente consegue estar nutrindo de uma forma geral o ser humano, né? Então, é muito importante isso. Lúcia, hoje, apenas a boa alimentação pode contribuir para uma longa vida? Longevidade? Não só a boa alimentação, não. Atitudes, sentimentos, pensamentos. O sentimento da raiva, por exemplo, é terrivelmente envelhecedor, né? O rancor, a própria mágoa, né? A famosa tristeza sem fim, porque uma coisa é você ter uma tristeza porque acontece um fato qualquer. Outra coisa é você carregar essa tristeza por um longo tempo, então isso realmente envelhece muito e atrapalha a longevidade. Uma outra coisa que eu cito muito é o medo, né? O medo irracional. Porque você tem medo de uma cobra que aparece na sua frente é uma coisa. Medo da cobra que por acaso pode estar num tal sítio que você vai passar o tal final de semana. É muito complicado isso. Então tem que deixar essas coisas de lado. Isso só atrapalha a longevidade, né? E eu, a nível assim de uma coisa que eu acho muito importante, que eu destaco muito, é uma boa noite de sono. O sono é fundamental. Você imagina quantos hormônios maravilhosos são produzidos durante o sono, começando pela melatonina, que é naquele iniciozinho, aquela sonolência, quando você já está começando a pensar em dormir, ela já começa a dar o ar da graça, ela começa a ser produzida. E ela rejuvenesce, ela tranquiliza, ela te deixa com mais energia no dia seguinte, e logo em seguida vem aquele sono mais tranquilo, mas ainda não é o profundo. O profundo acontece no segundo e terceira fase, onde acontece a produção de outro hormônio. Assim, eu tenho um amor por esse hormônio, que é o GH, gente, o hormônio do crescimento, que é uma coisa absurda de bom, né? Ele não só revigora as células, como ele vai impedir a perda óssea. Olha que maravilha para a longevidade. Ele combate a perda óssea. Então, você imagina, uma noite de sono bem dormida é tudo de bom. Além disso, tem a leptina também, que é um hormônio muito interessante. Aquela famosa fomezinha noturna não acontece quando você está com esse hormônio bonitinho, produzindo bonitinho ele, sabe? Dormindo bem. Então, eu acho que uma boa noite de sono completa isso aí. Então, com certeza, não é só a alimentação. É um conjunto, né, de sentimentos. Isso, atitudes, deixar essas coisas ruins de lado. Lúcia, sobre esse rejuvenescimento, você realizou um workshop sobre nutrição e longevidade, e um dos temas abordados foi a idade verdadeira. O que seria essa idade verdadeira? Isso é um tema muito interessante. Eu, inclusive, vou responder isso fazendo uma pergunta para vocês. Fernanda, seu nome, né? Vou fazer uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, quantos anos você daria para você se você não soubesse a idade que tem? Ai. Não sei, eu acho que por eu saber, eu já acho que eu tenho 19 mesmo, entendeu? E qual a idade que você daria para o André? Isso. Para o André? Não sei. Vai lá pra gente 30. Uns 19. Foi muito boa. A sua cronológica não é 19, não é isso? Não. Você tem mais. Então, a idade verdadeira, na verdade, é a idade que nós aparentamos. Para tanto, precisamos entender como acontece a divisão das idades. Então, a gente tem a idade cronológica. Para que serve a idade cronológica? O que vocês acham? Serve para quê? A idade cronológica. Mas uma necessidade que a gente tem de fazer uma marcação de tempo. Uma ficha? Né? Preencher uma ficha? Um cadastro, né? Um cadastro do ser humano. Um ponto, como se fosse um ponto. Todo ano tá lá batendo ponto. Isso, também. Mas, na verdade, ela tem uma função primordial. Que ela é como se você tivesse a precisão do tempo que você está vivendo. Então, eu tenho
tantos anos de vida, eu estou vivendo por tantos anos. A idade cronológica seria essa. Então, ela tem pouquíssimo peso para a idade verdadeira. A gente só usa a idade cronológica para comparar a verdadeira. Agora, para você ter essa verdadeira, muito abaixo da cronológica, que o certo é nós termos no mínimo de 10 a 15 anos a menos do que a cronológica, nós precisamos estar assim muito bem nas demais idades. Quais são elas? Idade biológica, idade funcional, essa é fundamental, que tem todas as funções cognitivas, memória, sistema motor, é muito interessante a funcional. Tem a idade social, tem a idade emocional, né, que são todas essas mazelas, essas doenças emocionais, esses transtornos, né, que infelizmente está até na moda, né, porque hoje é só depressão para cá, depressão para lá, ressaltando que depressão é uma doença. E é a doença do século. É do século, ela pode ser evitada através de fatores nutricionais, com certeza, ela pode ser evitada, ela pode ser amenizada. Além dos fatores emocionais, você pode também, com as suas atitudes, estar modificando esse quadro. Enfim, todas essas idades formam esse conjunto, né, que eu chamo de conjunto nota 10, não esquecendo também, eu falo nota 10 que elas são maravilhosas. Tem também a última agora, que a ciência já bateu o martelo, que é a idade metabólica. Essa está associada à síndrome metabólica, que é uma outra coisa agora da moda, né, que é a obesidade, sobretudo aquela gordura na parte abdominal, a própria hipertensão, doenças de ordem cardiovasculares e a gordura visceral. Essa gordura visceral ela acontece na parte profunda do abdômen e ela acumula, na verdade, ela envolve, praticamente não seria bem o termo certo, ela vai acumulando entre os órgãos. Entre esses órgãos, um órgão fundamental, inclusive para a própria medicina chinesa, né, que é o coração da medicina chinesa, é o fígado. E essa gordura ela tende a acumular pelo fígado ali, trazendo assim transtornos terríveis para a saúde. Então, hoje temos até já uma balança que consegue aferir essa idade metabólica. Então, isso é para a gente entender que a idade cronológica e nada é a mesma coisa. Isso é uma coisa já arcaica. Você falar assim, nossa, o fulano já completou, sei lá, 50 anos. 50 anos. Mas todas essas idades que você falou estão ligadas à alimentação também? Não só a alimentação, como né, como eu falei, são atitudes, comportamentos, ambiente, conforto, amor, carinho. Você quer ver um exemplo? Eu trabalho com criança também, né, comunidade carente e tal. Vocês imaginem que uma criança de rua, olha que loucura, uma criança de rua com uma idade cronológica de 13 anos, ele já está na fisiológica com idade de 17. Olha que loucura esse relógio biológico dele, como é acelerado. Então, o que falta para essa criança? Falta carinho, amor, que não tem o amor, né, de pai, de mãe, e ainda por cima uma péssima alimentação, então tem uma má nutrição. E além disso, o relento e as drogas. Olha, você imagina como vai acontecer com essa criança? O que vai acontecer com essa criança? O relógio biológico dessa criança acelera muito. Então nós precisamos estar freando esse relógio biológico para que possamos ter essa idade verdadeira favorável, ou seja, de 10 a 15 anos a menos do que a idade cronológica. Você falando em criança, e você chegou a comentar sobre a obesidade, temos um problema muito sério com a obesidade infantil, que isso vem crescendo ao longo do tempo. Isso. Como é que você pode nos explicar como que os pais podem evitar isso nos filhos, uma boa alimentação? Porque as crianças já estão indo já com um lanche, um hambúrguer na própria mochila, né? Chegam na escola e compram aquela coisa derramando de ketchup, e os pais acham que está tudo bem, está tudo bom. Então, como é que você pode falar sobre isso para poder evitar os pais cortarem isso? Olha, a obesidade infantil tem um casamento perfeito com dois fatores que não podem ser separados, né? É um casamento que eu chamo isso de casamento perfeito. Alimentação saudável e atividade física. Então, hoje, com vários problemas que, né, a gente está enfrentando aí nos tempos modernos, não se brinca mais na rua, não, né, roda, queimado, aquela coisa toda acabou. E isso foi trocado, infelizmente, pelo computador, pela televisão, essa coisa toda. Então, o que acontece? A criança já perde muito, porque essa brincadeira já ficou mais restrita, né? Às vezes tem um pouco assim no final de semana, no clube e tal. Então o que vai acontecer? Essa mãe precisa estar atenta nesse momento da televisão e do computador. Televisão, computador
esses jogos de videogame não combinam com a alimentação. Não tem essa coisa, vou levar aquele saco de biscoito, que na verdade aquele saco acaba sendo todo, né, terminado, porque a criança começa a comer aquilo com uma compulsividade incrível. Eu acho que ele se envolve com o filme na frente dele e vai comendo. A gente chama aquilo de caloria vazia, né, porque aquilo realmente só vai ocasionar o aumento do peso. E essa criança passa a ficar viciada nisso, né? Esse costume acaba virando um vício. Então, a mãe tem que estar atenta nesse detalhe, tem que desassociar televisão do alimento. Alimento tem hora para se alimentar, e no momento que você está alimentando, está oferecendo a comida para essa criança, você precisa estar estimulando essa criança a mastigar. A mastigação, para a medicina chinesa, ela é uma arma fundamental para a obesidade. Para adulto também, inclusive para adulto. Porque durante a mastigação, eu acho muito interessante a medicina chinesa, porque eu também não saio da ciência, como neurocientista que também sou, especialista em neurociência. Então eu acho que a medicina chinesa e a neurociência é outro casamento que deu muito certo. Então você imagina, no momento que você está mastigando, para a medicina chinesa, um sabor amargo, a tua hipófise já avisou, o teu hipotálamo já avisou ao teu fígado para produzir tal enzima, porque está descendo aquele sabor. E aquele sabor vai precisar de o sabor, ele ainda não avisou do nutriente, que ele também vai avisar, olha, é um carboidrato simples, composto. É uma coisa assim muito interessante isso. Então a mastigação, então não pode pegar a comida e engolir normal, sabe, como as crianças costumam fazer. Você precisa estar mastigando esse alimento para você dar essa oportunidade ao teu organismo, que é sábio, para fazer toda essa divisão. E com isso ter uma saúde, que a gente pode ter sim uma saúde perfeita. Lúcia, assim, agora é uma pergunta muito particular minha, que eu acho que é o problema de muita gente também, que é não comer verdura, legumes, folhas, nada. Só fruta, no máximo, assim. Entendeu? É o seu caso? É o meu caso. O meu também. É muito difícil comer verdura, legumes. Não é mesmo? Aí eu queria saber se tem tipos de dietas, de melhorar a alimentação. Como melhorar a alimentação? Na verdade, milagre não existe, né? A natureza já é um milagre, né? Então você imagina, se na própria natureza, a natureza nos oferece tanto alimento bom, tanto alimento nutritivo, né? Essa gama de cores que tem, que é fundamental também as cores para a medicina chinesa. Você imagina, você sabe, não te dá esse direito, né, de se alimentar dessa forma, é realmente muito desastroso, né? Mas o que você pode fazer para se nutrir com determinada vitamina que vai ter em determinada hortaliça, por exemplo? Você pode estar tendo essa mesma vitamina numa fruta. Agora, a fruta, gente, tem um caso muito interessante, isso já é da medicina coreana. A fruta precisa saber como comer a fruta. Fruta, por exemplo, ela não. Um exemplo clássico: sobremesa, fruta. Aquela saladinha. Tem quem gosta daquela saladinha de fruta? Sobremesa, vocês gostam, né? Aquilo é um pecado, porque a fruta ela vai fermentar junto com essa comida. Então a fruta ela é divina, mas para fazer parte do lanche, por exemplo, ela é o seu lanche. Você almoça meio-dia, 3 horas você come uma fruta. A fruta não é para misturar. E outra coisa, uma vez que você partiu uma fruta, mamão, né? Tem gente que parte aquele papaya no meio, guarda para o dia seguinte, talvez, né? E talvez nem para o dia seguinte, 2 dias depois. Gente, meia hora depois começa a oxidar. Então, a gente que trabalha muito com essa parte de rejuvenescimento, de processo de envelhecimento, do controle desse processo, fruta cortada para depois. Outro dia eu estava numa palestra, aí uma senhora perguntou: minha filha, como é que eu vou fazer com a melancia? Eu falei assim: olha, compra uma melancia menor, ou então vai no supermercado, pede só 1 quilinho e tal, leva só 1 quilo, come aquele quilinho. Porque a melancia é grande, porque eu vou comer melancia? Mas menorzinho e tal. Lúcia, felizmente nosso tempo acabou. A gente agradece a sua primeira participação, primeira de muitas. Esperamos que você aqui conosco sempre. E é isso, gente. Boa alimentação começa com boa informação. Quer deixar algum recado, Lúcia? O recado que eu vou deixar é uma coisa que eu sempre... Teria muitas coisas para deixar de recado, mas eu vou deixar um recado que é o seguinte: não tenham medo da mudança, porque a única coisa certa no planeta Terra é a mudança. Portanto,
tenham coragem para se despedir daquilo que está indo, que pode ser ter um relacionamento, né? Pode ser ter um namorado chato, mas também pode ser uma alimentação inadequada, pode ser atitudes inadequadas, pensamentos negativos. Então tenham essa coragem para despedir disso, para olhar para trás e cumprimentar quem está chegando. Então até logo, até mais, até amanhã. Oi, tudo bem? Como vai você? Muito prazer em conhecer.